Vamos agora para Birdwing, o meu queridinho, assim, um anime que eu gostei muito, cara. Tá no meu coração dessa temporada. Pode ser porque eu sou um vendido desgraçado que adora Pangia, pode ser. Mas Birdwing também tem muita qualidade inerente na história. Porque aqui temos a Ivy, ela é basicamente uma órfã que vive com outras pessoas que ela acabou crescendo junto, né? Outras garotas órfãs. E ela foi treinada, vamos dizer assim, por um cara que a única coisa que ela tem na vida dela é golfe. Ela literalmente treinou golfe pra sobreviver. Onde ela conseguia, através de apostas e de uma forma não muito lícita, participar de competições e jogos que envolviam golfe e acabar sobrevivendo com isso. Tanto que depois de um tempo, quando ela foi crescendo, ela se tornou um dos pilares que estruturam essa pequena família que ela criou com outros órfãos. E a história começa mesmo quando ela começa a se embrenhar um pouco mais no mundo do golfe competitivo. Ela conhece uma jogadora que é de fato de uma competição registrada, vamos dizer assim, e ela resolve entrar numa competição de fato para desafiar a waifu / rival dela, vamos dizer assim. E é muito legal que Birdwing, ele essencialmente é dividido em duas partes. E, inclusive, também ele não terminou, ele vai ter o seu segundo cour / segunda temporada, porque claramente, por ser uma história original, o projeto não conseguiu sair numa long run de dois cours. Então ele quebrou de 13 em 13 episódios. Provavelmente, eu não sei se a segunda temporada vai ter 13, mas enfim, vai ser um cour. E tanto que o último episódio em si dessa temporada não tem cara de último episódio. Ele literalmente é um episódio que acaba. Então você percebe, né, que a produção dele teve problemas, então eles tiveram que dividir e tá tudo bem. Melhor assim do que literalmente matar o final ou cair na qualidade. De qualquer forma, a primeira parte desse primeiro cour, ele é dividido nessa parte da vida da Ivy, de como ela vive, quem são as pessoas que ela desafia e principalmente como funciona a máfia da região dela, porque a máfia domina muita coisa, né? Você tem questão de imigração, você tem todo um submundo ali, e ela acaba se envolvendo com a máfia não só para ganhar uma grana ali, mas também por dever favores. E isso acaba girando uma espiral de problema, é um problema em cima do outro. E a segunda parte, bem, é um pouquinho spoiler falar isso, mas é uma parte de escolinha, vamos dizer assim. Acontece coisas e a Ivy vai pra escola, vamos dizer assim. E aí ela, de fato, começa a entrar na parte de competitivo. E é maravilhoso. Eu só posso dizer isso, cara. Eu sei que pra muitas pessoas golfe é algo alienígena. E Birdwing, ele apresenta aquele golfe um pouquinho over, que algumas tacadas fazem coisas um pouco a mais. Então, por exemplo, a própria Ivy, por ser agressiva, ela faz jogadas agressivas. Então tem uma árvore na frente dela, ela vai fazer uma técnica pra fazer a bola fazer uma curva e desviar da árvore? Porra nenhuma, ela vai jogar no meio da árvore e dane-se, que se lasque, quebra galho e atravessa a árvore. Não de uma forma muito explosiva, vamos dizer assim, ele é bem autocontido também nas referências que ele faz ou quanto ele extrapola o esporte, mas ainda assim existe algumas coisas que são um pouquinho too much, sabe? Um pouquinho over, assim. Não chega num... é um pouquinho mais over que Haikyuu. Vamos usar um comparativo aqui de anime de esporte. Não chega a ser um Super 11 da vida aqui e de repente a bolinha vai e taca fogo e explode as coisas. Aí não, aí é Pangia mesmo. Mas... esse pequeno over, esse é um pequeno a mais, ele é muito coerente, porque cada um tem a sua própria habilidade, a sua própria forma de jogar o golfe. Quando você vai conhecendo mais personagens, você vai vendo que cada personagem tem a sua própria técnica, ou o seu próprio estilo, e isso meio que cria um bom power play, um bom power level, onde as habilidades de cada um é muito mais fácil de você entender. Principalmente o contraste da Ivy com muitas outras pessoas que são até mais treinadas, são mais técnicas, e aí você vê que ela, pela brutalidade, conseguiu aprender golfe, enquanto todo mundo tem uma técnica, tem mais conhecimento, coisa do tipo. E
É muito bacana a parte do esporte, a parte de personagens também é maravilhosa, porque todo mundo é extremamente carismático, principalmente a Ivy. Ela é uma personagem muito autoconsciente. Inclusive, desculpa dar mais um spoiler, que é muito pontual, mas é super importante pra mostrar uma das coisas que Birdwing faz e como ele é consciente em âmbito de interação de personagem. Quando a Ivy vai pra um outro certo lugar, e ela é de uma outra nacionalidade, a clara diferença de agir, de ações, de cultura, de forma de se postar, isso conta. A Ivy chega no meio de todo mundo e ela não tá nem aí. Ela é do jeitão dela, ela é do jeitão menos japonês possível, se assim eu posso dizer. E aí vocês vão entender o contexto depois, porque é ouro em ver como a Ivy ela é muito própria no seu jeito de agir. As outras personagens também são muito boas. A própria Aoi, que é a melhor amiga barra waifu barra rival. Ela também é uma personagem super carismática. Você tem a Rose, que é a chefe dela, também outra personagem muito legal. E você tem sempre esses contextos que ele respeita muito bem, que ele cria muito dessas vertentes, principalmente quando ele vai começar a falar de máfia. É um negócio meio esquisito, porque ele é um tantinho caricato, ele é um pouco over, mas ele leva tudo a sério. Isso é uma coisa meio Jojo, sabe? A forma de fazer bizarrice do jeito dele, não tão over, mas ele respeita, assim, a sua própria excentricidade em fazer determinadas situações e fica muito a questão de personagem nisso. O mundo, ele é consistente, mas ele importa muito menos do que os próprios personagens, e suas próprias tramas, e seus próprios conflitos, e isso é que brilha aqui. Em essência, é personagem e o próprio Golf sendo jogado, que é muito bem... É muito coerente, inclusive. Talvez não muito instrutivo pra quem não conhece muito Golf, mas ao longo do anime ele vai te explicando o que é o conceito de par, como que funciona o sistema de pontuação, o que são jardas, o que é um green, o que é um rug, um bunker, e ele vai te explicando o que são esses termos e você vai entendendo que essencialmente é pegar uma bolinha e jogar o mais cedo, o mais rápido possível dentro de um buraco, ou melhor, com menos tacada possível dentro do buraco. Não tem muito segredo. É muito mais fácil de entender que, sei lá, um beisebol da vida. Então, ele te instrui, ele funciona pra fazer isso. No final do dia, cara, como eu falei, eu amei esse negócio. Eu honestamente amei. Ele tem, sim, muitos problemas, principalmente de pacing na primeira parte. A sua produção não é tão consistente quanto eu gostaria, quanto deveria. Você tem algumas cenas mais estáticas, ou eles gastam um pouco mais de orçamento pra fazer algumas jogadas específicas, e alguns jogos são mais resumidos pra fazer a história andar. Então, de fato, a gente tem alguns probleminhas de produção. Mas mesmo assim, nada que seja gritante, nada que atrapalhe horrores. E quando eles querem fazer, principalmente a montagem de um jogo bem feita, onde existe tensão, onde existe carga dramática, onde existe reviravoltas, ele consegue fazer. Tanto que existem aí uns 4, 5 jogos dentro dessa primeira etapa que é desenvolvido de começo, meio e fim, e ele é pesado, ele é importante, ele é bem desenvolvido. Então, ele consegue até brilhar no que ele quer fazer, que é, de fato, um jogo de golfe no estilo anime. Por que não? Tem até, de uma forma meio esquisita, Sword Art Online aqui no meio. Mas, enfim, coisas que eu não vou dar spoiler. Mas, de qualquer forma, eu amei Birdwing, é o meu queridinho da temporada. Ele recebe um redondinho 7. Eu queria dar muito mais nota pra ele, mas, de fato, tem muito probleminha aqui pra fazer a história progredir. A própria produção, às vezes, dá uma truncada. E a história precisa finalizar, né? Ela tá no seu primeiro cur. Então, é difícil de bater alguns martelinhos aqui, mas facilmente... se você se entregar a esse anime, você vai ter uma experiência muito bacana, personagens muito legais e, cara, valeu muito. Pra mim, eu tô meio vendido pra falar de Birdwing, tá foda. Não consigo ser muito técnico com ele, porque tá difícil. Mas esse foi Birdwing.